Muito bem, nós estamos aqui de volta. Esse é o vídeo 11 dos primeiros passos. É muito importante que você dê os primeiros passos na fé cristã de forma segura, que você realmente aprenda a conhecer os limites da fé cristã. São assuntos muito relevantes para quem está começando a jornada da fé. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante, que é o princípio da submissão. Nós lidamos diariamente com dois princípios que são antagônicos, que se opõem entre si. É o princípio da submissão e o princípio da rebelião. Tá? Isso está sempre presente nas escolhas que a gente faz, nas nossas decisões. Muitas vezes, sem perceber, a gente age de acordo com o princípio da rebelião, que entristece muito a Deus, que aborrece muito a Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar entendendo de onde surgiu, né? Onde surgiu, de onde veio o princípio da rebelião. Aconteceu uma grande rebelião lá no céu, antes da criação do mundo. Aqui está o mundo, antes da criação do mundo, na eternidade pré-criação, quer dizer, antes do mundo que nós conhecemos ter sido criado, antes do homem ter sido criado, em algum instante, em algum momento que a gente não tem como definir quando exatamente aconteceu, mas aconteceu uma grande rebelião lá no céu, né? Nós vamos ler sobre isso em Isaías, capítulo 14, versos 12 ao 14. Diz assim, aqui na Bíblia Sagrada: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa frase, ela diz exatamente o motivo dessa rebelião, né? Ser semelhante, né, ao Altíssimo. É isso que moveu essa grande rebelião que aconteceu lá no céu. Então houve essa rebelião porque Lúcifer, o querubim da guarda de Deus, um ser que tinha toda a honra lá no céu, ele era Lúcifer, anjo de luz. De repente, ele quis ser tal como Deus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E então promoveu uma rebelião lá no céu. E a Bíblia diz que por causa dessa rebelião, essa grande rebelião, Lúcifer deixou de ser Lúcifer, que significa anjo de luz, e passou a ser Satanás, adversário. E foi expulso do céu. E foi colocado para fora da presença do Altíssimo. E quando ele saiu do céu, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, que são hoje os demônios que nós conhecemos. Muitas vezes você vê uma pessoa sendo atormentada por demônios, é aquela terça parte dos anjos que acabou acompanhando a rebelião de Satanás. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor. É muito importante que a gente leia a palavra, né? Diz aqui, olha: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Ok? Importante é que a Bíblia diz aqui, tá, no livro de Apocalipse, que a cauda de Satanás acabou levando a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos, né, que hoje nós
conhecemos como demônios. Ok? Então, revisando, onde foi que surgiu o princípio da rebelião? Surgiu nessa grande rebelião que ocorreu no céu, antes da criação do mundo que nós conhecemos, porque Lúcifer, um ser criado, almejou ser semelhante ao Altíssimo, né? Ele não se contentou em ficar abaixo de Deus, o Criador. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E esse é um princípio que se repete, e se repete, e se repete, sempre que uma rebelião é organizada, né? Normalmente é porque alguém não aceita estar submisso a alguém, né? É aquele momento que a pessoa utiliza o mesmo princípio usado por Satanás. Eu não quero estar abaixo, eu quero ser tal como, de preferência estar acima, né? É o princípio da rebelião. E é interessante também lembrar que toda vez que acontece uma rebelião, aquele que está promovendo a rebelião, ele não se contenta e ele não conseguiria promover uma rebelião sozinho. Então, a primeira coisa que ocorre quando há um princípio de rebelião, seja em que ambiente for, é que aquele que propõe a rebelião procura adeptos. Ele começa a procurar pessoas que venham caminhar junto com ele. O que está promovendo a rebelião, logicamente, não quer, ele não vai conseguir promover a rebelião sozinho. Então ele começa, chama um anjo, chama outro, chama pessoas para estarem ao lado dele, para robustecer, para fortalecer aquele movimento de rebelião. E foi o que aconteceu. A terça parte dos anjos acabou aderindo a essa rebelião e todos foram então expulsos da presença do Senhor. Mas aí, o princípio da rebelião estava criado. Nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 15. Você vai ver que esse mesmo princípio Satanás implantou no coração do homem quando tentou Eva. Observa bem, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Não, versículo 5. Diz aqui, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, quando Satanás, utilizando ali a serpente para tentar Eva, ele estava ali utilizando as suas estratégias, ele disse para Eva, olha Eva, você deve comer sim desse fruto, porque se você comer desse fruto, você será semelhante ao Altíssimo, você vai se tornar tal como Deus. Então, o mesmo princípio utilizado na grande rebelião, lá no céu, quando Lúcifer quis ser não abaixo de Deus, mas igual a Deus, agora ele traz e implanta no coração do homem, no coração de Eva. E obviamente no coração de Adão, né? Ele falou foi para Eva, mas Eva acabou levando o pecado para Adão. Então aquele mesmo princípio da rebelião, peraí, você vai ser tal como Deus. Você vai se tornar semelhante ao Altíssimo. E isso entristeceu muito o coração de Deus. E da mesma forma como Deus expulsou do céu Lúcifer, que passou a ser Satanás, e a terça parte dos anjos, aqui Deus, então, decepcionado com o posicionamento de Adão e Eva, faz a mesma coisa, o mesmo juízo. Expulsa Adão e Eva da presença dele, do paraíso, do jardim do Éden. Ok? Aí nós temos o princípio da rebelião implantado na raça humana. E isso é uma praga. Eu vou dizer uma coisa para você que está dando seus primeiros passos na fé. Deus quer fazer coisas tremendas através da tua vida. Acredite, todos nós que estamos na igreja,
Nós temos um chamado de Deus. Deus nos salva, Deus nos abençoa, Deus está conosco nas horas mais difíceis, mas Ele também nos dá uma missão. Nós temos uma missão, cada um de nós tem uma missão aqui nesta terra. E para que nós possamos cumprir bem a nossa missão, nós temos que fugir do princípio da rebelião. Infelizmente, dentro da igreja é bastante comum, muito mais comum do que deveria, acontecer uma rebelião. Muitas vezes uma rebelião de um pastor contra as suas lideranças, seus bispos. Às vezes é uma rebelião de um auxiliar contra o pastor. Às vezes uma rebelião de um membro do ministério de louvor que quer ser tal como o líder, que não se coloca como submisso, não consegue se ver dessa forma, né? E o princípio é sempre o mesmo. Aquele que está abaixo, na cadeia hierárquica, né, na espinha dorsal da igreja, ele não quer ficar embaixo, ele quer ser tal como o seu líder ou quer estar acima do seu líder. E esse é o princípio que move a rebelião, seja em qualquer setor. Pode ser no quartel, pode ser no trabalho, né, na fábrica, na empresa onde você trabalha, no escritório, na loja, né? É sempre o mesmo princípio. Aquele que está abaixo, ele quer ser tal como o seu chefe. É isso que nós chamamos de rebelião. E na igreja é fundamental que você compreenda que a igreja tem uma espinha dorsal, né? E a espinha dorsal da igreja é baseada no princípio da submissão. Deus levantou homens, mulheres e colocou esses homens e mulheres em cargos, funções de liderança, para que eles possam ser usados por Deus para organizar a igreja. Ela tem que trabalhar, a igreja tem que trabalhar de forma ordenada. E uma das artimanhas do diabo, uma das estratégias do inimigo, né, continua sendo a implantação do princípio da rebelião, porque a rebelião desordena, desorganiza. Então, se Deus tem um propósito para um determinado ministério, e ocorre ali dentro daquele ministério uma rebelião, às vezes vai se levar anos para que aquilo seja reestruturado, reorganizado. Então hoje a gente vê muitas vezes o propósito de Deus sendo quebrado, e às vezes ministérios que não crescem, não conseguem crescer, porque não conseguem lidar, não são capazes de lidar. Às vezes o líder, o bispo da igreja, não é capaz de lidar com esse princípio, né? O princípio da rebelião. Isso é muito sério. E Deus às vezes quer usar aquele ministério, mas não pode usar plenamente, porque dentro do ministério existe espalhado, muitas vezes oculto, esse princípio da rebelião, que é um princípio extremamente satânico, diabólico. É uma estratégia para não deixar a igreja crescer, para não deixar a igreja alcançar os seus propósitos, né? Então nós vamos ver que a espinha dorsal da igreja é o princípio da submissão. Você precisa entender que acima de você Deus colocou homens, mulheres em diversas funções que serão seus guias, serão seus líderes e devem ser respeitados, porque a palavra do Senhor nos manda respeitar, obedecer, acatar toda a autoridade constituída por Deus. E é muito sério, porque toda vez que a gente fere esse princípio da submissão, querendo ou não, a gente cai no princípio da rebelião. E a gente passa a estar debaixo de um juízo de Deus. Tal como Deus exerceu o seu juízo sobre Lúcifer, que deixou de ser Lúcifer, anjo de luz, passou a ser Satanás, foi expulso da presença de Deus. A terça parte dos anjos também correu do mesmo erro. Depois Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor e ficaram debaixo de maldição. Cada vez que nós quebramos o princípio da submissão e nos deixamos levar
para o princípio da rebelião, nós também sofremos essas consequências. A gente já vai ver isso um pouquinho à frente. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Você vê que a igreja do Senhor, ela tem um princípio, um meio e fim. Ela tem uma espinha dorsal, uma cadeia hierárquica, né? Eu vou ler aqui. Efésios 4, versículos 11 e 12. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você vê, ele vem estabelecendo ali uma linha hierárquica, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Quer dizer, ele estabelece uma cadeia hierárquica cujo objetivo, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da igreja, dos santos da igreja, membros da igreja. Ok? Então, a espinha dorsal do princípio da submissão, né, é a obediência. É o que nos mantém alinhados com a direção do Altíssimo. Tá? O que a Bíblia diz a respeito? Em Hebreus 13, 17. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 17. Diz aqui a Bíblia o seguinte. Olha a ordem dada por Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Entendeu? O que a Bíblia manda fazer? Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Quer dizer, tem que haver o princípio da submissão. Sem esse princípio, não adianta você querer caminhar na igreja, crescer. Você nunca vai poder ser usado por Deus se você não estiver firme no propósito da submissão, né? Vamos ver o que Jesus disse em Marcos capítulo 9, 41. Deixa eu abrir aqui. Marcos capítulo 9, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, há uma bênção prometida, um galardão prometido para aquele que se mantém submisso, obediente. E é lógico que Deus quer preservar isso dentro da igreja, porque é a forma como Ele tem para fazer com que a igreja continue caminhando na direção certa. Você imagina se cada um fosse puxar para um lado. Ah, eu sou abençoado também. Quer dizer, na verdade, você, quando age assim, você acaba fazendo igualzinho Lúcifer fez e, obviamente, estará sujeito às mesmas penalidades, né? O mesmo juízo de Deus. Bom, vamos ler o que está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Aqui fala sobre a rebelião como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Né? Bom, nós estamos aqui nos referindo a Saul. Saul acabou não obedecendo, né? E criando ali uma desobediência, uma rebelião contra Deus, e aí foi reprovado. E aí Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então toda vez que alguém quebra essa cadeia, deixa de se submeter às suas lideranças, então
essa pessoa está cometendo um pecado equivalente ao pecado de feitiçaria. Sério isso, né? Meu pai. Bom, e para encerrar, nós vamos ler sobre Moisés, né? Houve uma rebelião contra Moisés. Nós sabemos que Moisés foi escolhido para liderar a saída do povo de Israel do Egito, né? Moisés que conduziu pelo deserto os israelitas e tudo mais. Vamos ler Números capítulo 12, Números capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, muito interessante. Nós temos aqui um exemplo de rebelião. Eu vou ler, preste bastante atenção. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. Vamos entender. Na lei de Deus, até hoje, né, os judeus eles não se casam com pessoas que não sejam da religião judaica, né? O judeu sempre se casa com o judeu, né? Então, Moisés ele tomou para si uma mulher de outra raça. E aí foi a brecha que Miriam e Arão precisavam para se rebelarem contra Moisés. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha só, porventura o Senhor falou só para Moisés? Não falou conosco também? Quer dizer, eles queriam ser semelhantes a Moisés. E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, e chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus falando com Miriam e Arão. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, houve uma rebelião. Isso aqui é apenas um exemplo, existem muitos outros exemplos. Mas houve esse princípio da rebelião, aconteceu na história de Moisés. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Naturalmente Miriam foi quem deu início a essa rebelião. E Deus chamou e disse: vem cá, vocês estão querendo o quê? Né? Eu designei Moisés, mas ele errou. Ele se casou com uma cusita, uma estrangeira. Eu escolhi Moisés. Isso não é com vocês, isso é comigo. Ele é o líder, ele foi quem eu escolhi para liderar a saída do povo de Israel do Egito, para conduzir essa multidão de israelitas pelo deserto. Aí Miriam: mas Deus fala só com ele, não fala conosco também? Quer dizer, o mesmo princípio da rebelião. Ok? Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. E espero que você tenha entendido o recado, né? Existe esse princípio da rebelião que muitas vezes está escondido dentro da igreja, né? E que você tem que tomar bastante cuidado para não cair nele. Vamos ver aqui. No nosso caso da Igreja da Conquista, nós temos o bispo da igreja mais os bispos, né? Quer dizer, tem o bispo, que é o bispo primaz da igreja, o bispo Henrique. Nós temos outros bispos na igreja. Tá, precisamos respeitá-los. Depois nós temos os pastores titulares,
tá? Que são os pastores que governam as igrejas. Cada igreja tem o seu pastor titular. Depois nós temos também os pastores auxiliares. São pastores levantados por Deus que recebem uma unção para dar apoio aos pastores titulares. Depois nós temos também os evangelistas, né? Os evangelistas são aqueles que são preparados para até substituir eventualmente, para dar todo o suporte para os pastores, tanto auxiliares como os titulares. Abaixo dos evangelistas, nós temos um grupo enorme de pessoas dentro da igreja que lideram diversos ministérios, né? São líderes de ministérios. Por exemplo, ministério de louvor, tá? Tem um líder, né? Ministério de evangelismo, tem um líder. Ministério de mulheres, tem um líder. Ministério de jovens, tem um líder. Então, eles precisam ser respeitados, né? Nós temos aqui também os voluntários, tá? Os voluntários, eles têm uma unção sobre eles. Então, eu preciso prestar atenção no que eles dizem, respeitá-los, porque eles também se consagraram, se ofereceram, se ofertaram para serem usados no reino, né? Nós temos também os líderes de célula, né? Que precisam ser respeitados. São líderes, foram colocados lá por Deus. Toda autoridade constituída por Deus deve ser respeitada. Nós temos também os líderes, né, de microcélulas, tá? Microcélulas, que também precisam ser respeitados. É o seu discipulador, é aquele que cuida de você. Quer dizer, se isso aqui for quebrado, então nós quebramos o princípio da submissão, tá? E aí nós quebramos a espinha dorsal da igreja e tudo vai para o ralo. Deus não poderá cumprir o seu propósito. E sabe quem ganha com isso? Só o diabo, só Satanás. Entendeu? Para encerrar, eu só queria dizer uma coisa. Toda vez que houver, você detectar um princípio de rebelião dentro da igreja, sai de perto, porque senão vai respingar em você. Porque Deus abomina qualquer tipo de rebelião. Toda vez que acontece uma rebelião na igreja, Deus inevitavelmente vai se lembrar do que aconteceu lá atrás, quando Lúcifer, querubim da guarda, se levantou contra Deus, promoveu toda aquela rebelião e provocou tanta desgraça que já se arrasta por milhares e milhares e milhares de anos. Ok? Deus te abençoe então. Nos veremos no nosso próximo vídeo.